Você é aquela pessoa que tem experimentado muita pressão do mundo, das pessoas do seu trabalho, da sua escola, da sua comunidade, da sua família, e às vezes duvida como é que você vai dar conta de tanta pressão? Se você se sente assim, você precisa me escutar hoje. Essa aula é para você. Bem-vindos para mais essa aula. Estou muito animada para a gente continuar estudando as escrituras hoje, mas gostaria de começar dizendo que sou muito grata por você ter me assistido durante todo esse tempo. Nós estamos aqui mais ou menos no meio do ano do meu projeto de ensinar as escrituras através do YouTube também, além de ser a professora da escola dominical. E eu sou grata por você ter assistido, você ter me apoiado, ter aí dado seu like, ter se inscrito no meu canal, dado-me essa voto de confiança. E quero te convidar a continuar fazendo isso. Isso tem sido excelente para a minha vida e para a vida de muitas pessoas que têm assistido e aprendido mais sobre as escrituras. Na semana passada, nós terminamos 2 Reis e eu pensei, acabou. De agora em diante vamos falar sobre a dispersão e como que se deu e como que eles vão voltar para a terra de Israel. Me surpreendi quando comecei a estudar o livro de Crônicas e descobri que Crônicas vai fazer todo novamente o mesmo relato que o 1º e 2º Reis faz. Na época em que o livro de Crônicas foi escrito, esse autor de Crônicas não é o mesmo de 2º e 1º Reis. Ele também tem o mesmo tipo de fonte quando ele vai escrever, mas ele escreve com outro olhar. E isso é legal da gente estudar hoje aqui, porque ele vai entregar um outro olhar sobre a mesma história e narração que a gente já viu nos capítulos passados. O livro de Crônicas anteriormente, assim como o livro de Reis, era um só. Ele foi dividido em termos de organização, de praticidade e até na época em que eram pergaminhos. Então, em vez de ter um pergaminho gigante, eles tinham 2 que eram mais fáceis de manusear, organizar e armazenar. Inclusive, a Bíblia hebraica, esse livro de Crônicas, ele é o último livro da Bíblia. É como se fizesse um apanhado de tudo que foi visto desde Adão, desde os reis, dos profetas, e daí ele encerra o livro, a Bíblia do Velho Testamento. Aqui ele está seguido do livro de Reis, que nos dá a sensação de estarmos vendo a mesma coisa. E eu pensei isso no primeiro momento. Falei, nós vamos falar de volta sobre os reis? Aqui o livro de Crônicas ele vai dar um olhar especial para o reino de Judá. Vai, na realidade, nos mostrar como eles foram valentes sobre outra lente, outro aspecto. Bem, no Vem e Segue-me, eles privilegiam apenas alguns capítulos de 2º Crônicas. A gente não vê o livro de 1º Crônicas, porque o livro de 1º Crônicas ele vai narrar toda a genealogia desde Adão até Salomão, e depois vai contar a história de Davi. No 2º Crônicas, então, a gente vai ver mais as histórias dos reis, mais focado nos reis posteriores, seus descendentes, seus netos, seus filhos. A gente vai focar hoje aqui em 2 personagens que de toda a história que o Vem Segue-me nos propõe, eu gostaria de enfatizar. Um deles é Micaías, que é um profeta, e o outro é Josafá, que é um rei. Quero te convidar a olhar sobre esses 2 personagens, pensando como eles tinham o desejo de ouvir a voz do Senhor, como eles davam créditos para o que o Senhor dizia através de seus profetas. Josafá é o 4º governante do reino de Judá. Ele era um rei justo. Ele e o iníquo rei Acabe, do reino de Israel, formaram uma aliança para proteger os 2 reis contra a Síria. A Síria sempre foi um inimigo de Israel e muitas vezes também do reino de Judá. Acabe queria ir à batalha contra os sírios, mas Josafá queria primeiro perguntar ao Senhor. Em resposta, Acabe reúne 400 profetas falsos e buscou conselhos deles. Os falsos profetas de Acabe disseram-lhe que ele deveria ir para a guerra. Então Josafá diz para ele, assim, meio que desconfiado desses 400 profetas:
Consulta hoje, peço-te a palavra do Senhor. Não tem mais alguém, não tem mais nenhum profeta em que a gente possa perguntar? Ele vai dizer isso lá em 2 Crônicas 18, versículos 6 a 7. Não há ainda aqui profeta algum do Senhor para que o consultemos? Em resposta, Acabe vai dizer assim: ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu o odeio, porque nunca profetiza de mim bem, senão sempre mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá: não fale o rei assim. A reação de Acabe sobre Micaías é muito interessante, porque temos a expectativa de que o profeta vai nos dizer coisas boas, de que vai nos pronunciar bênçãos, e não maldições, e não repreensão. E isso acabava com Acabe. Acabe era um rei injusto. Israel teve muito sofrimento por conta de suas decisões e escolhas. Então, ele sempre foi chamado a atenção pelos profetas, e Micaías não era diferente. Se a gente continuar ali ao estudo, nós vamos ver então que o rei Acabe pede para que seus mensageiros vá até Micaías e o chame. Quando o mensageiro chega até ele, no versículo 12, ele diz assim: eis que as palavras dos profetas a uma voz são boas para com o rei. Seja, pois, também a tua palavra como a de um deles, e fala o que é bom. Olha a pressão que Micaías sentia. Ele tinha que ser igual a todos. É sobre essa pressão que eu coloquei no início hoje da nossa pergunta de ponderação. Sabe essa pressão de você ser igual a todos? E às vezes até ser tão bom quanto todos? Aqui nessa situação, Micaías era um profeta justo e os outros eram profetas falsos, estavam só tentando agradar ao rei. E ele tinha que manter essa postura de que acreditava no Senhor. E isso era muito difícil. E muitas vezes nos vemos em situações semelhantes, em que somos provados em que lado estaremos diante de uma situação, diante de um tema discutido, em que não é tão favorável àquilo que o Senhor pede que façamos. Olha só o que Micaías vai dizer: vive o Senhor, que o que meu Deus me disser, isso falarei. Então ele chega até Acabe, diante de Josafá e Acabe. O rei vai fazer a mesma pergunta: queremos ir contra os sírios, não é assírios, os sírios, e eu queria saber se vamos ter sucesso ou não, se devemos ir ou não, qual é a vontade do Senhor. Então Micaías vai dizer aquilo que o rei quer ouvir. Ele vai dizer: pode ir que vai dar tudo certo. Mas Acabe sabe que ele não estava sendo sincero, porque diz para ele: não, me fale a verdade como sempre você faz. Aí ele vai dizer ali no versículo 16: vi todo o Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm Senhor. Retorne cada um em paz para a sua casa. Quando ele diz que Israel era como ovelha sem pastor, ele estava anunciando de que o rei morreria nessa batalha. Imagine como Acabe, que odiava toda vez que tinha que consultar Micaías, se sentiu quando ouviu isso. Tem um dos profetas, que tem o nome de um rei posterior, depois Zedequias, que ele vai bater no profeta e diz: como assim? Você acha que o Senhor vai te revelar uma coisa e vai revelar uma coisa diferente para mim? Ele repreende na hora. Imagine a vergonha de Micaías tendo que dizer isso na frente de todo mundo, enquanto 400 pessoas diziam uma coisa contrária. Isso me lembra muitos debates que a gente tem às vezes nas redes sociais, sobre o aborto, sobre diversos temas que é controverso ao que nós acreditamos. Ele tinha que dizer a verdade diante de 400 pessoas que acreditavam da forma diferente. Aí Acabe diz assim para Josafá, no versículo 17: não te disse eu que este não profetizaria de mim bem, porém mal? E então Acabe ordena que leve Micaías e o prenda, e diz para ele assim: você só vai ser solto quando eu voltar dessa guerra. Aí Micaías diz assim: bom, se o que o Senhor disse é verdade, você não vai voltar dessa guerra. E ele vai ser preso. Infelizmente, os mensageiros dos mandamentos divinos,
em geral, não são mais populares hoje do que eram antigamente. Holland começa essa citação dizendo isso num discurso que ele intitula O Custo e as Bênçãos do Discipulado. Ódio é uma palavra feia, mas hoje há pessoas que diriam junto com o corrupto Acabe: odeio o profeta Micaías, porque nunca profetiza de mim bem, senão sempre mal. Esse tipo de ódio pela sinceridade de um profeta custou a vida de Abinadi. Ele disse ao rei Noé: por eu ter dito a verdade, estais irado contra mim. Por eu ter transmitido a palavra de Deus, julgais que sou louco. Ou poderíamos ainda acrescentar caipira, machista, preconceituoso, rude, intolerante, ultrapassado e velho. Nós não sabemos o desfecho para Micaías dessa história. Sempre torcemos para que o herói leve vantagem diante do inimigo, que seria aqui no caso o rei Acabe. Mas Micaías é mandado para a prisão e as escrituras não nos dizem se ele foi solto, se os netos de Acabe mais tarde lembram dele na prisão e o solto, dizem: você tinha razão, porque o que vai acontecer é que Acabe, mesmo com essa profecia, ele vai adiante com o seu desejo de guerra, porque não acredita em Micaías. Só que ele diz assim: bom, se eu vou ser morto, eu vou dificultar isso aqui. Ele vai disfarçado para essa guerra. Ele vai como um soldado comum, para que os soldados sírios não o reconheçam. Só que durante a batalha, durante o fervo da batalha, os sírios vão se aproximando e encontram Josafá, um rei, e pensam: é Acabe. E quando vão tentar matá-lo, Acabe diz: Senhor, não deixe que eles me matem. Josafá era o rei justo, ele faz essa oração no meio da batalha, e os sírios o reconhecem, diz: não é Acabe, e continuam buscando, e não encontrando, um arqueiro solta ao léu suas flechas, tentando atingir entre os soldados o rei, que possivelmente estaria realmente disfarçado ali, e ele acaba sendo acertado. Acabe fica durante todo o tempo na guerra, no seu cavalo, e no final ele é levado e o seu sangue é lambido pelos cães, como Elias profetiza para ele ainda na época lá de 2º Reis, que a gente já estudou, 1º e 2º Reis. Ele vai morrer dessa atitude, dessa escolha que ele fez. O que nós podemos aprender aqui, nessa pequena parte, e que talvez possa te ajudar a lidar com essas situações da pressão, é que os profetas falam a vontade do Senhor, mesmo quando ela não é popular. E as palavras do Senhor transmitidas por seus profetas, não duvidem, serão sempre cumpridas. Sabe, gostaria de mostrar um padrão aqui que eu aprendi sobre um padrão de confiança, de como às vezes desenvolvemos confiança no Senhor ou não. Observe esse gráfico e veja como ele situa em 4 quadrantes diferentes como confiamos no Senhor. Lá em cima está a minha total confiança em mim mesmo, tudo que eu posso fazer para resolver um problema. Imagine que você está lidando com as pressões e que você pode usar toda a sua capacidade para resolver essas pressões. Ou, do outro lado, o oposto, você não faz simplesmente nada. Você prefere ficar na televisão, na internet, navegando e simplesmente não tomar nenhuma posição. De um lado direito, a gente vai ver sobre confiar no Senhor e do lado esquerdo, em confiar em si mesmo. Observe, se você escolhe a decisão de fazer todo o seu possível para resolver uma situação, toda a sua capacidade, e isso é o que normalmente fazemos de tudo lutando contra os nossos problemas, os nossos desafios, às vezes ultrapassamos a barreira e fazemos coisas que nos tornam cada vez mais obcecados em perseguir um problema e doentes em fazer isso, ansiosos e deprimidos, porque passamos da atitude normal, extravasamos sobre a nossa capacidade. E quando fazemos isso confiando em nós mesmos, se escolhemos esse quadrante aqui, do lado esquerdo, percebemos quantos desastres podemos causar. Isso que aconteceu aqui com Acabe na sua decisão. Eu acredito que a melhor decisão que possamos tomar é fazer o nosso melhor
e ao mesmo tempo confiar no Senhor. Que seja essa posição que escolhemos, porque qualquer outra diferente dela vai nos causar problemas. Percebam como isso acontece na nossa vida, as decisões que tomamos. E talvez isso te ajude, hoje mesmo, a enfrentar essas pressões. Existe um outro lado aqui, um outro aspecto que Crônicas vai trazer. E eu gostaria de perguntar, como eu posso acessar, então, a ajuda do Senhor em minhas batalhas pessoais? Como é que eu faço para acessar essa ajuda do Senhor? Enquanto estudamos hoje, reflita como que nós podemos aprender através do comportamento de Josafá, a resposta que ele dá a esses desafios, para lidar com as nossas provações pessoais. Em Crônicas 20, segundo Crônicas 20, versículo 1, diz assim: E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles outros dos amonitas, foram à peleja contra Josafá. Então foram alguns que avisaram Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão de além do mar e da Síria. Imagine qual foi a reação de Josafá sabendo disso. Ele já tinha tido essa batalha contra os sírios lá com Acabe, que não terminou muito bem. E aqui ele tem de novo essa situação dentro do seu próprio reino. Versículo 3. Qual foi a reação de Josafá? E aqui vai percebendo como é que eu posso acessar essa ajuda do Senhor. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo Judá. A primeira reação dele foi jejuar. O jejum, que nós já conhecemos, e é um mandamento do Senhor que jejuemos todos os domingos, todos os primeiros domingos, uma vez por mês, junto com toda a congregação. Esse jejum especial que Josafá pede aqui é para ter esse acesso ao Senhor diante dessa dificuldade. Para mim sempre funcionou assim, quando eu busquei o Senhor através do jejum. O jejum nos torna uma comunicação mais tênue com o Senhor. Ele prepara o nosso corpo e espírito para receber as revelações. E é disso que Josafá estava buscando. Ele queria uma revelação sobre como lidar com esse problema. Ele sabia que as chances dele de lutar contra os moabitas e amonitas, que sempre foram inimigos de Israel, desde a época então do êxodo de Moisés, eram batalhas que eles travavam com eles se reerguiam e batalhavam de novo. Eles sempre foram uma pedra no sapato dos israelitas. E devido a esse temor, Josafá recorre, então, a primeira coisa, ao jejum. Vamos ver o que mais ele vai fazer, então. Ali no versículo 5. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Josafá escolhe ir ao templo. Jejuando, ele vai ao templo. Quantas vezes você vai ao templo buscar ajuda, uma resposta de que precisa? Inúmeras vezes, nas reuniões de testemunho, eu ouvi os irmãos contando suas experiências ao fazerem isso. Em ir ao templo buscar ajuda de que precisam. Sabe, nem é uma revelação de um anjo ou algo excepcional que vai acontecer, mas é afinar nossa sintonia para receber as respostas. É como se fosse uma preparação para alcançarmos essa resposta que estamos buscando. Se algo é tão importante para nós, jejuarmos e irmos ao templo traz resultados incríveis e impressionantes, coisas simples de se fazer. No versículo 6, ele vai fazer a próxima coisa que todos nós devemos fazer, que é orar ao Senhor, derramar nosso coração. Já experimentaram derramar o coração de forma especial e significativa? Eu já experimentei orar enquanto dirigia para um lugar um pouco longe, uma meia hora de trajeto, e eu durante todo o trajeto orei. Às vezes, na nossa rotina, temos algumas orações automáticas, que fazemos na hora da refeição, que fazemos ao nos deitar, ao levantar, e o tempo correndo contra nós, às vezes aquilo é automático, fazemos as mesmas coisas, as mesmas palavras. Mas quando eu experimentei orar nesse momento, e você pode experimentar isso da sua forma, no momento em que quiser,
Orar por 30 minutos, por 20 minutos, 15 minutos, 5 minutos que seja. Derramar o seu coração ao Senhor. Olha o que Josafá vai fazer. E disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu dominas sobre todos os reinos das nações, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Ele reconhece o poder de Deus. E ele vai dizendo: você tirou-nos da terra do Egito, você nos guiou até aqui, nos deu os sacerdotes, nos deu o templo, nos deu todas as bênçãos. Ele vai narrando isso aqui. Tem uma parte que ele fala assim: isso é um nada para o Senhor. Eu gosto de usar isso nas minhas preces, enquanto estou derramando meu coração e pedindo que ele me ajude. Dizendo, isso é um nada para o Senhor, porque eu conheço da sua capacidade, do seu poder de me ajudar nessa situação. E nós podemos aprender um outro padrão aqui. Então ele jejua, ele vai ao templo, ele derrama o seu coração em oração e ele vai então confiar no Senhor. Ele confia que o Senhor tem a capacidade e poder para ajudá-lo nessa situação. E ele fala dos convênios que ele já fez com o Senhor e que o Senhor diz que iria de fato ajudá-lo quando precisasse. Essa aula de hoje tem o título E os nossos olhos estão sobre ti. Lembra-se quando Salomão faz uma oração ao Senhor na dedicação do templo, pedindo que olhe por eles, nos momentos em que eles forem atingidos pelos seus inimigos, nos momentos em que houver fome, no momento em que forem atacados por doenças, pragas, que o Senhor olhe por eles. No livro de Crônicas, que a gente não vai entrar hoje nesse detalhe, vai contar que depois de 7 dias de comemoração da construção do templo, o Senhor vai aparecer a Salomão e vai dizer para ele nesse sonho que ele tem, que ele vai sim responder essas petições, dizendo, vou estar com você no momento em que houver doença, em que seus inimigos o atacarem, em que a fome ou o desespero surgir. E o Senhor vai dizer, e os meus olhos estarão sobre ti. O Senhor, ao mesmo tempo que olhamos para o Senhor, nos olha de volta. É o convênio, significa o convênio que ele fez com Abraão e que cai sobre nós todas as bênçãos, também responsabilidades. E olha só o que vai acontecer no versículo 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, um dos sacerdotes que estavam lá. E disse, dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Então o Senhor se manifesta ali por um dos seus profetas e diz, essa peleja é minha, eu vou lutar a seu favor, eu vou defender o meu povo. Então Josafá vai fazer aquilo que nós devemos trazer como padrão. Além de jejuar, além de ir ao templo, além de orar, além de confiar no Senhor, ele vai ouvir o profeta, ele vai ouvir a voz do Senhor. Porque ele tinha que tomar uma decisão, os inimigos estavam às portas e era grande, e ele sabia que não podia contra eles. E tudo o que eles deveriam fazer, segundo o Senhor, nessa revelação que dá a esse profeta, é de que eles deveriam ficar em pé diante de seus inimigos e assistir o Senhor vencer os seus inimigos. Isso exigiria uma grande fé de todos, porque eles nem sequer estavam preparados para uma batalha. Eles simplesmente marcham até lá, até o monte onde seria a guerra, a batalha, para assistir o Senhor os livrar. Então as escrituras vai dizer que Josafá, durante toda aquela noite, orou ao Senhor, coloca o seu rosto em terra e ora ao Senhor, assim como os sacerdotes, os levitas, todos em oração. E no dia seguinte, então, ele se levanta, arma todo seu povo e os seus exércitos e sai. E ele vai dizer assim no versículo 20, ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Essa é a frase que nós podemos guardar aqui, para saber como acessar o poder do Senhor para as nossas provações. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis.
essa é a promessa, de que se acreditasse no Senhor e nos seus profetas, com certeza iriam prosperar. As escrituras contam que então que eles saem, e pela primeira vez, quem sai na frente de todo o povo e dos exércitos é um coral de cantores. São cantores cantando louvor ao Senhor. Isso parece até engraçado de imaginar, se organizando os tenores, os contraltos, para irem lá à frente cantar para o Senhor numa batalha em que os inimigos eram ferozes e gigantes, grandes inimigos. E olha só, eles cantavam: louvai ao Senhor, porque sua benignidade dura para sempre. Eles falavam o tempo todo isso durante seus cantos. E no versículo 22, como então o Senhor vai vencer essa batalha? Olha como isso vai se dar. O Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, que foram contra Judá, e foram desbaratados. O que acontece é que eles estão no monte, e por alguma razão, eles começam a matar-se uns aos outros. Eles entram em discórdias, porque eram dois povos, os moabitas e os amonitas. Eles discordam por alguma razão entre eles e começa uma grande batalha entre eles. E no 24, e chegou Judá à atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, e nenhum escapou. Durante todo o tempo, à noite, isso foi acontecendo, essa grande batalha entre eles. E quando Josafá chega com o povo, tudo que vê é um monte de corpos, tudo largado, todos os despojos de guerra. Diz que tinha tanta coisa que eles trouxeram, ouro, prata, roupas, comida, que eles demoraram 3 dias para tirar tudo de lá do deserto, do monte e levar para eles. E eles vão fazer isso no versículo 27. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, para irem a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara acerca de seus inimigos. Eles foram cantando e voltaram cantando, louvando ao Senhor. Então aqui entra nosso último tópico, que além da gente jejuar, além de irmos ao templo, além de orarmos, confiarmos no Senhor, ouvir os profetas, podemos louvar ao Senhor, ou seja, agradecer por Ele estar sempre nos livrando. E é como aquele hino diz, contai as bênçãos, quantas são. E depois dirá que elas são muitas. E é verdade, quando a gente presta atenção nas bênçãos que recebemos, mais do que nos problemas, podemos ver que são muito maiores as bênçãos do que os problemas e os desafios. O presidente Nelson, falando sobre isso, num discurso chamado Um Exemplo de Obediência, de 1983, fala assim: tenho por experiência que quando deixamos de colocar um ponto de interrogação nos pronunciamentos do profeta, substituindo-o por um ponto de exclamação, e seguimos seus conselhos, as bênçãos vertem sobre nós. Nunca me pergunto quando o profeta fala como profeta e quando não. Meu interesse é como posso me parecer mais com ele. Então experimenta colocar um ponto de exclamação em vez de dúvida naquilo que o profeta está dizendo. E se perguntar como posso me parecer mais com ele, com o profeta na sua fé, no seu desejo de fazer o que é certo. Doutrina e Convênios 21, versículo 4. Olha o que o Senhor diz para nós, da nossa época, sobre o assunto de ouvir aos profetas. Portanto, vós, ou seja, a igreja, dareis ouvidos a todas as palavras e mandamentos que ele vos transmitir à medida que ele os receber, andando em toda a santidade diante de mim. Pois suas palavras recebereis como de minha própria boca, com toda paciência e fé, porque assim fazendo, as portas do inferno não prevalecerão contra vós. Sim, e o Senhor Deus afastará de vós os poderes das trevas e fará tremer os céus para o vosso bem e para a glória de seu nome. Há uma advertência e uma promessa
que se ouvirmos o Senhor, as portas do inferno não prevalecerão contra nós e as coisas concorrerão para nosso bem. A advertência é: dai ouvidos, porque eles saem de um servo de Deus. Eles estão dizendo a minha vontade. Não é impressionante as pérolas que podemos encontrar nas Escrituras que nos ajudam a guiar nos momentos de dificuldade, de dúvida? Como começamos essa aula dizendo: como que eu posso lidar com as pressões do mundo e acessar as bênçãos do Senhor? E as Escrituras têm toda a beleza de nos ajudar. Elder Neal Maxwell diz assim: as Escrituras nos oferecem tantos diamantes doutrinários, e quando a luz do Espírito brilha sobre suas múltiplas facetas, eles refletem um sentido espiritual e iluminam o caminho que devemos trilhar. E de fato é assim. Toda vez que estamos aqui, estudando as Escrituras, podemos encontrar nelas as respostas que precisamos, a coragem que precisamos desenvolver, o amor ao Senhor e ao próximo também. O livro de Crônicas vai terminar diferentemente do livro de 2 Reis. No 2 Reis, que a gente viu semana passada, ele vai terminar narrando que Joaquim é levado para a Babilônia, preso, e no lugar dele é colocado seu tio Zedequias, que é o mesmo rei em que Leí vai deixar Jerusalém e vai seguir para as Américas. Ele fala do rei Zedequias. Zedequias é deixado no lugar de Joaquim, e o livro de 2 Reis vai dizer que Joaquim vai ficar preso durante muitos anos na Babilônia, até um ponto em que o Senhor o liberta e ele vive na Babilônia como um rei livre. Quando os judeus leem isso, causa neles uma esperança de que eles poderiam voltar um dia a viver na sua terra novamente, com o rei os guiando, um rei davídico, como foi Joaquim, que foi o último que governou ali naquela época, até eles serem libertados novamente. Ele traz esperança, mas deixa um suspense. A gente só fica imaginando, e o que vai acontecer? Ele não dá um encerramento. Já o livro de Crônicas, apesar de narrar a mesma fase da história, vai terminar da seguinte forma, versículo 23 do capítulo 36. Assim diz Ciro, rei da Pérsia. Logo depois da Babilônia, o próximo império que vai surgir são dos persos, e Ciro é o rei nessa época. Não vou entrar em detalhes aqui, porque isso vai fazer parte dos nossos próximos estudos, mas esse rei, que não fazia parte do convênio, vai dizer o seguinte: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem de vós há entre todo o seu povo, o Senhor seu Deus seja com ele e suba. Ciro vai proporcionar a liberdade do povo voltar à sua terra em Jerusalém e reconstruir o templo, que é a casa do Senhor. Olha que bela imagem que isso nos traz aqui. E olha qual é o ponto de convite. Ele diz: suba. Significa suba à casa de Deus. Vá até a casa de Deus para encontrar os confortos de que precisa. O Salvador luta as nossas batalhas e luta de forma esplêndida. Ele é o coordenador de tudo. Ele organiza tudo. Ele está no comando de tudo. Tem uma passagem que eu gostaria de encerrar aqui com vocês hoje, de Apocalipse. Olha onde nós vamos aqui. Vamos lá para o final do Novo Testamento, o outro livro que nós vamos estudar ano que vem. Nesse livro, João, o apóstolo de Cristo, tem uma visão do trono do Senhor. E ele diz que bem à destra, à direita do Senhor, existia um livro escrito por fora e por dentro e selada com 7 selos. E ele viu um anjo dizendo: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, e nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir, nem olhar para esse livro. E João diz que ele chorava, e chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Então, um dos anciãos, vendo João naquele estado, fala assim: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos.
e cantavam com um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue para Deus nos compraste de toda tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. E ouvi toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar e todas as coisas que neles há, dizendo: ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam todas ações de graça e honra e glória e poder para todos sempre. Graças à atitude de um Cordeiro imaculado, pronto para morrer por nossos pecados e nossas dores, temos toda a beleza de ter as Escrituras hoje, temos toda a beleza de sermos sacerdotes e reis, rainhas e sacerdotisas do Senhor nesse tempo tão incrível que vivemos. Que gratidão sinto por termos o templo em nossas vidas e podermos voltarmos a Ele com as nossas dúvidas, pesares, desafios. Oro para que o Senhor possa abrir o seu coração hoje, sua mente, para saber exatamente como acessar todo o poder que está à nossa disposição, que um sangue muito nobre, que é o nosso Salvador Jesus Cristo, já derramou por nós. Espero ansiosa por você e mais uma vez obrigada por estar nos assistindo. Deixa aqui seu comentário, deixa aqui o seu like para eu saber que você está gostando do conteúdo que a gente está produzindo. E lembra de mandar isso para os seus amigos também, para que eles possam desfrutar do mesmo espírito que nós temos aqui hoje. Até lá!